Olá, Machalon Chá, como vai você? Esta é a TV Ponta do Seixas, canal 5 da NET e 9 de João Pessoa. E dentro de alguns instantes, você vai assistir mais um programa A Voz de Israel. Não saia daí. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, heart. Boker Tov, bom dia, em hebraico quer dizer Boker Tov, bom dia. Shalom Adonai, a paz do Senhor esteja com todos vocês que são nossos telespectadores, nossos fiéis ouvintes e assistentes desse programa. Nós agradecemos a Deus pela sua vida, da sua família, e estamos aqui hoje para dar continuidade a mais um programa A Voz de Israel, que é o seu programa, o meu programa, o programa daqueles que amam ao Deus que criou os céus e a terra, que é o Deus de Israel, o Hashem. Baruch atah Adonai, o Adonai o Eterno, Todo-Poderoso, o Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e que certamente irá trazer a você conhecimentos que talvez você não tenha recebido do seu líder, do seu pastor, do seu profeta, do seu guru, seja lá quem foi o seu instrutor. Mas passaremos a você nesse programa um assunto que você precisa saber sobre casamento. O que é o casamento do ponto de vista bíblico? E quando eu falo do ponto de vista bíblico, obviamente, esse assunto só vai interessar a quem diz que crê na Bíblia, aos que se dizem cristãos, porque a maioria das pessoas não crê na Bíblia. Embora muitos que digam que creem, que são cristãos, também não creem. E certamente esse programa vai mexer com a alma dessas pessoas. E eu espero que eu fale a você somente aquilo que Deus quer que eu fale pela sua palavra. E se for de Deus, certamente você não vai poder me refutar. Refutar, como eu sempre tenho dito, é dizer, olha, o que você disse não tem nada a ver com a palavra. Eu vou falar para você o que está escrito na Bíblia Sagrada, não no meu coração, da minha mente, mas no meu coração, da minha mente, porque vem da palavra, não de outra fonte. A fonte é única, a Bíblia Sagrada. E eu quero começar o programa de hoje lendo para você o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 2, o verso 24. Por essa razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E ele se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse texto é bem claro. Eu não entendo como as pessoas hoje querem desvirtuar essa palavra num texto tão claro. Deixará o homem, não é o homem como gênero, é o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não diz que a mulher vai se unir ao seu homem. E por quê? Porque no versículo anterior diz que a mulher foi tirada do homem. A mulher existe por causa do homem. O homem não existe por causa da mulher, embora todos nós nascemos de uma mulher. Mas, no princípio, Deus criou o homem. Homem e mulher. A mulher era parte do homem, é parte do homem. Por isso que o texto diz, se unirá à sua mulher. Existe uma mulher para o homem. Talvez seja que o mundo aí afora pregou como a alma gêmea. Alma gêmea. Cada ser humano tem uma mulher.
E uma mulher tem um homem para dela cuidar. Infelizmente, a maioria das pessoas que se dizem cristãs estão desvirtuando esse texto. Eu recentemente estava vendo no YouTube um grande doutor em teologia e arqueologia, muito famoso nesse país, falando sobre o casamento judaico. E a conotação que ele dá desse texto é a conotação que a maioria dos homens de hoje estão fazendo. Estão tentando igualar a mulher ao homem. Quiçá colocá-la acima do homem. Muitos, nesse ato demagógico, hipócrita e desleal para com o Deus da Bíblia, está querendo igualar a mulher aos homens, a mulher ao homem. Desde quando e quando será que uma mulher vai ser igual ao homem? É a mesma coisa de você querer igualar um jacaré a um macaco. Eu já disse e vou repetir mais uma vez. Deus criou todos os seres viventes. Isso é para quem crê que Deus criou. Que anda com a Bíblia, diz que crê nesse Deus. Criou tudo, todo ser vivente, e tudo com um propósito. Não só o ser vivente, como o universo, do modo geral. Tudo que existe, Deus criou com um propósito. Certamente Deus tem um propósito para tudo. E a mulher e o homem têm propósitos diferentes. Mas a sociedade atual quer desvirtuar, tem desvirtuado isso, e quer impor essa verdade às pessoas. E muitos cristãos, para satisfazer os seus interesses carnais, aquilo que lhe apraz, têm aceitado essa blasfêmia. Isso é uma blasfêmia, quanto à palavra de Deus. Homem e mulher são seres totalmente diferentes. Deus fez um com propósito e o outro com outro propósito. Não estamos dizendo aqui que um homem é melhor do que uma mulher. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cada um tem a sua função na sociedade. Embora hoje as coisas estejam invertidas, porque a inversão de valores é a coisa mais notória em qualquer sociedade desse planeta. Não tenha dúvida disso. Mas o casamento, a união de um homem e uma mulher, é uma instituição também que o Criador criou, fez, instituiu. Né? É uma instituição do Senhor. Porque não é bom dizer que o homem esteja só. Não é bom. E não tem coisa melhor para um homem de verdade, do que uma esposa. Não uma mulher. Mulheres tem várias. Como disse o grande sábio Salomão, usando da sabedoria do alto, que é o Espírito Santo, e o homem que encontra uma esposa encontrou grande coisa, achou a benevolência do Senhor. Não é uma mulher. Mulher existe muitas. Existiam muitas mulheres desde a antiguidade. Mas quem encontra uma esposa, encontra a benevolência do Senhor. Esposa, companheira. E a esposa é mulher para o seu homem. Nós vamos falar agora sobre o casamento bíblico. O casamento bíblico. Quero ler antes o que está escrito no livro de Deuteronômio 24, a partir do verso 1 ao verso 4. Vamos ler. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois que sair da casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe der certidão de divórcio e a mandar embora, ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela
não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Esse texto é muito forte para os dias atuais. Quem hoje quer ouvir essa palavra e dizer, não, isso aí, isso não existe, isso é uma barbaridade. Esse Deus não é o Deus que nós conhecemos, o Deus de amor, o Deus que ama, só ama, Ele ama. Ele nos aceita de todo jeito e que temos que viver a nossa vida para ser feliz. Que o importante na vida é ser feliz. Esse Deus não existe, esse Deus é muito malvado. Isso foi no passado, isso é para o povo de Israel. Nós temos ouvido isso direto. Homens que se dizem cultos, letrados nessa palavra, doutor em teologia, mestre doutor de Deus, professor de Deus, a maioria deles aí, dizer que isso aqui é para a cultura judaica, para os judeus, que é para Israel. Eu já disse e vou dizer mais uma vez, só existe um povo eleito nesse planeta. Esse povo é o povo judeu, o povo de Israel. É o Israel de Deus. O Israel de Deus, como já disse, não é, melhor dizendo, aqueles que necessariamente nasceram em Israel. Você sabe, porque já falei isso diversas vezes, isso é a palavra de Deus, o povo judeu está espalhado por toda a terra. Por toda a terra. Não canso de repetir, vou dizer mais uma vez, esse estado tem 75% de pessoas com sangue judeu. O mundo todo tem judeu. Então o Israel de Deus somos nós. Não é o Israel que está em Jerusalém, em Haifa, em Jericó. Jericó hoje é habitado por árabes, não está lá, mas está na Galileia. Não é o povo que está dentro do território israelense, não. São todos aqueles que têm descendência em Isaac, através de Abraão, que foi a quem Deus fez a promessa, e é um Deus fiel que cumpre o que prometeu fazer. Então, o casamento judaico, bíblico, não é esse casamento que nós estamos vendo hoje. Pelo menos há 60 anos para cá. Quando isso começou a degringolar de maneira mais assintosa, mais agressiva. E as pessoas hoje vivem a maneira delas, cada dia mais, egoístas, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres e bem longe de Deus, como está escrito na segunda carta de Paulo, capítulo 3, Paulo escrevendo a Timóteo. Não tem como você ver diferente. Hoje há casamentos que nada tem a ver com o casamento bíblico. No tempo bíblico, você jamais vai ver na Bíblia uma história de um sacerdote casando alguém. Não existe isso na Bíblia. Me mostre na palavra de Deus onde está um casamento feito pelo sacerdote na Bíblia. Seja pastor, padre, guru, o que for. Isso não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia. Todavia, há hoje essa confusão, essa disputa de quem está certo e de quem está errado com relação ao casamento. Já vi pastores criticar padres porque casam, dizendo que padre não tem autoridade para casar ninguém. Veja que barbaridade. Como se o pastor, ou seja, outro, tenha essa autoridade. Onde está na Bíblia dizendo que Deus deu autoridade ao sacerdote para casar alguém? O casamento bíblico era um casamento que o pai casava a filha, casava seu filho. Como ainda é hoje com os judeus ortodoxos em Israel. Lá podemos observar. Há empresas de Israel hoje, ainda
orientada por esses ortodoxos que fazem esses casamentos. Acertam o encontro de uma menina com um rapaz, vão para um hotel com a família e eles ficam sentados longe para se conhecer e ver se a menina gosta ou a pessoa gosta daquele rapaz. É um pouco diferente do passado. No passado não podia escolher. Hoje os ortodoxos já dão essa colher de chá. A mulher pode escolher, o homem também. Se conversar, não gostou daquela pessoa, vai dizer que não quer aquele e fica por isso mesmo. Não havia namoro e nem há namoro em Israel com as pessoas que são fiéis a essa palavra. Namoro é coisa de mundano, é coisa de gente secular. Homem de Deus, mulher de Deus, não namora, casa. Assim era no passado o casamento feito dos pais com os filhos. Levava, oferecia, o homem pedia aquela filha daquele senhor e conversava lá, se acertava um dote e assim era feito. O homem comprometia aquela senhora, aquela moça, e ela, a partir dali, estava desposada, como foi com Maria e José, desposada. Depois de mais ou menos um ano é que eles se uniam de verdade como marido e mulher. Havia o melhor amigo do homem que levava o noivo e o pai trazia a noiva para se encontrar para a festa. Os pais abençoavam os filhos. Era assim o casamento. Mas como surgiu esse casamento que nós estamos vendo até hoje, que faz para muita gente a alegria temporária, efêmera, não só para quem se casa, mas para quem patrocina, para quem executa esse tipo de festividade, que hoje é uma fortuna, é uma empresa para ganhar dinheiro. É um meio de fortuna, meio de ter fortuna. Tem muitas pessoas, indústrias de casamento, com coisas assim espetaculares, para depois se ver a destruição. Eu já presenciei um casamento que se gastou aqui em Pernambuco $1 milhão. O pai casou uma noiva, a filha, com um pederasta, um homossexual, e 6 meses depois o casamento estava desfeito. Isso não é um caso só. Há milhares desses casos pelo mundo todo. Festas e festas, dinheiro e mais dinheiro, com padre, com coisas que nós vamos saber de onde veio isso. Como que surgiu esse casamento que nós estamos vendo hoje? O casamento religioso, ele foi instituído pela Igreja Oficial Romana, Igreja Católica Romana. No ano 1055 aconteceu esse decreto papal, essa bula papal, a igreja criando o casamento religioso. Antes não havia esse tipo de casamento. O casamento era uma pessoa gostava de uma moça, pedia ao pai dela para casar com ela. A família acertava aquilo e era assim. Até o século XVIII era assim que se casava. As mais velhas primeiro, como a Bíblia diz no caso de Lia e Raquel, que Jacó trabalhou 14 anos para ter Raquel, 7 por Lia e 7 por Raquel, porque Lia era mais velha. Isso é costume bíblico, judaico. Não se casa a mais nova e deixa a mais velha. A mais nova ficava para cuidar da mãe e do pai. Isso era no tempo, né, que muita gente diz que era o tempo que se amarrava cachorro com linguiça. Isso hoje é uma aberração. Como que vai aceitar uma coisa dessa? Casa quem quer casar. É a vontade da pessoa. Eu quero e quero e quero e vai ser assim. Nunca se viu um índice de divórcio tão alto como nos dias de hoje. Ou você tem outra estatística melhor que essa? Eu creio que não. Assim, a igreja instituiu o casamento religioso. E aí veio a importação, o sincretismo religioso com as práticas pagãs, criando os ornamentos, os enfeites, as atratividades que hoje o casamento faz, que as moças sonham com isso, entrar de branco na igreja.
No casamento bíblico judaico não existia isso de a noiva entrar de branco para casar. A noiva era enfeitada realmente, mas de branco não. A primeira mulher na face da terra a vestir o vestido branco, instituiu o vestido para a noiva, foi a Rainha Vitória, século XIX, ano 1840, quando ela também de maneira sui generis e única, primeira na face da terra a pedir a mão de um homem em casamento. A Rainha Vitória pediu a mão do príncipe Albert em casamento. Porque era vergonhoso para um homem pedir a rainha em casamento. Ela foi pedir ao homem em casamento. E foi a primeira a usar o vestido branco. Esse vestido que hoje as mulheres entram na igreja e a maioria dessas que se dizem cristãs, porque vai casar na igreja diante de Deus, vão desnudas para a igreja. Desnudas. Com decotes, com os ombros expostos, costas nuas. Embora use uma grinalda, que também é uma coisa pagã, entendeu? Que significa status e riqueza. Quanto maior a grinalda que se arrasta pelo chão, faz daquilo algo mais ostentoso e mais, diria assim, rico, do ponto de vista de status material. Da mesma forma, o véu. O véu é uma coisa da Grécia Antiga. Grécia Antiga. Veio criado com o intuito de quê? De afastar os maus olhares das mulheres que não se casaram, e também de homens sobre aquela noiva, e também separar a vida de solteira, de casada e de mãe. Uma superstição babilônica, saída da Grécia, trazida da Grécia. E quanto ao buquê de flores? O buquê de flores na antiguidade, que também é da época medieval, tinha um propósito. Era um buquê, não era flores, era ervas aromáticas, e o propósito era espantar mal olhado. Daí você entender porque o povo brasileiro é tão supersticioso, porque o povo católico mundial é tão supersticioso. Importação de superstição da doutrina babilônica, doutrina de Nimrod. Nimrod. E hoje o mundo tem vivido e feito isso uma coisa fantástica para muita gente. Para se casar e amanhã estar fora do casamento. O que importa é a festa. Outra coisa que a noiva recebe, o arroz. Chuva de arroz. De onde veio chuva de arroz? Isso veio da China. Um mandarim chinês que a filha casou, fez jogar flor como um sinal de desejar sorte e prosperidade. Mais uma mandinga, mais uma superstição, que isso não é bíblico. Não é bíblico. Lua de mel. De onde vem a história da lua de mel? É uma história também da antiguidade medieval, onde o homem raptava a noiva e escondia essa noiva durante 28 dias, de lua a lua, para depois casar-se com ela. Lua de mel. Também uma coisa que vem de superstição pagã. Então, você já pode entender que casamento, do modo que existe hoje, é uma coisa industrializada. É uma fábrica de sonhos, uma fábrica de render dinheiro, fortuna para muita gente. Então, essa coisa de pastor criticar padre, porque padre é herético. Eu já ouvi dizer assim, padre é herético, a igreja católica é herética, então o padre não tem autoridade para casar. Como se um pastor, seja de qualquer denominação que seja, ele não tem heresia na sua igreja. Ainda que não seja tanta heresia, existe heresia, já disse, em todas as igrejas evangélicas desse mundo. Heresias existem, porque é homens. São homens que estão ditando doutrinas e aprendendo doutrina de homens, ensinando doutrina de homens, não vivendo pela palavra, na verdade. Então, de um modo ou de outro, há sempre heresia em toda igreja, seja católica, cristã, evangélica, espírita, seja
pseudo-cristã, não importa, há heresia, longe da Bíblia. Agora, obviamente, que se você não se sente assim, que você tem uma fé que está firme nela, continue na sua fé, vá na sua fé. Agora, desafio mais uma vez, me mostre nessa palavra se eu estou dizendo algo que não é bíblico. Veja se estou dizendo isso. E quero agora falar do Deus bonzinho, Deus de amor, Deus que palavras doces e mansas. Vamos ler o que disse Yeshua, Ben Yosef e Yehoshua, sobre o casamento com relação ao divórcio, que hoje é a coisa mais frequente no mundo que se diz cristão. Vamos ler Mateus 19, vamos ler a partir do verso 3. Mateus 19, verso 3. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele é Yehoshua, para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Perguntaram eles, o verso 7, então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com a outra mulher, estará cometendo adultério. E se casar com a outra mulher estará cometendo adultério. Mateus 19, essas são as palavras de Yehoshua, quando posto à prova pelos fariseus. Era costume no passado, já chegando próximo à época de Yehoshua, nesse planeta, os homens fazerem isso. No princípio não foi assim. Homem era homem, homem tinha palavra, homem é homem e tem que ter compromisso com a sua palavra. Homem honra a sua palavra. Infelizmente não existe mais esse homem. A maioria dos homens de hoje são mentirosos, falsos, enganadores, embusteiros, pessoas afeminadas. Hoje está cheio de gente assim, afeminados, homossexuais. Mas os homens que não praticam a homossexualidade, que não são homossexuais, também não são mais homens, porque não honram a sua palavra. Homem foi criado para honrar a Deus, glorificar a Deus. Deus não é um Deus de mentira, de engano, de safadeza. Deus é um Deus de pureza. Os homens não honram mais as calças que vestem. Por isso começaram a abandonar as suas mulheres, por qualquer motivo. Por qualquer motivo. E o divórcio hoje campeia sobre esse planeta. De verificar que as mulheres também estão praticando essa coisa. E hoje elas são as que mais solicitam o divórcio, que mais se separam dos maridos. Me diga, onde nessa palavra diz que a mulher pode dar divórcio a um homem? Isso não existe na Bíblia. Casamento é algo muito sério. Nós, ao encerrar esse programa, vamos falar sobre isso, encerrando. Mas é algo muito sério. A Bíblia não diz que a mulher pode se divorciar do seu marido, pedir divórcio. Ela pode se separar dele, pode, se ele não quiser viver com ela. Mas se ela casar com outro, ela estará cometendo adultério. Vamos ler o que diz Marcos 10, verso 10, 11 e 12. Diz assim: quando estava em casa, novamente, os discípulos lhe interrogaram a Jesus Cristo sobre o mesmo assunto, que era sobre o divórcio. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela.
E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. E se ela se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, está bem claro. Embora hoje muitos pastores, muitos líderes de igrejas que se acham na autoridade que dizem que vem da Bíblia para casar mulheres divorciadas por motivo porque o marido traiu. A Bíblia fala que o homem pode deixar a mulher porque ele a traiu, ela traiu a ele. Não é o contrário. Hoje a sociedade iguala mulher a homem. A mulher também tem esse mesmo direito, porque se o homem tem, e por que a mulher não tem? Mas é isso que a Bíblia diz? Não, não é que a Bíblia diz, mas você que quer que seja assim. As pessoas querem que seja assim. Compromisso de um homem tem que ser compromisso de homem. Homem tem que honrar a sua mulher, em hipótese nenhuma, fora a mulher ter adulterado, ele deve deixá-la. Poder ele pode, não deve, se ele for homem. A não ser que ela não queira viver com ele, que ela abandone a sua casa, que ela não queira saber mais dele. Quando a mulher faz isso, ela está quebrando o princípio bíblico, ela está morrendo para o seu marido e para Deus. Porque não se arrependeu e não procurou se reconciliar com seu marido. Mas o homem não deve jamais, por hipótese nenhuma, concordar com o divórcio com quem quer mulher, com qualquer mulher que seja. Se ela quiser se divorciar, que ela vá só. Não existe no mundo nenhuma lei que obrigue um homem a comparecer diante de um juiz para se divorciar. Não existe isso. Há hoje o chamado divórcio litigioso, que é o que muito ocorre no dia de hoje. Tanto da parte do homem como da mulher. Divórcio litigioso. Também seja a mulher dessa forma. Se um homem quer deixá-la, quer separar para o outro, não assine divórcio com esse homem, porque isso não é um homem. Isso não é um homem. A não ser que você o tenha traído e ele não lhe deseja perdoar. Porque se ele tiver um coração de carne, um coração novo de Deus, ele pode lhe perdoar por isso. Mas isso não está para todos, são para poucos. Mas se ele quer se divorciar de você, deixe que ele faça sozinho. Não vá com ele a nenhum juiz. Não assine nenhum documento. Deixe que ele faça tudo. E assim seja com as mulheres. E para encerrar o programa, vamos ler o que está escrito no livro do profeta Malaquias, o capítulo 2, o verso 14, 15 e 16. Então, e vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira do seu acordo matrimonial. Embora ela fosse sua companheira do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Deus está sendo bem taxativo, que ele odeia o divórcio. Infelizmente, nós estamos vendo no dia de hoje, pela promiscuidade, pela prostituição social, prostitutas sociais se jogando em cima de homens casados, homens sendo infiéis, essas mulheres acabando com os lares.
e homens usados por Belzebu também seduzindo mulheres mal amadas dentro das suas casas. Não dentro de casas, fora de suas casas, porque hoje a maioria está fora de casa, sendo presa fácil para Satanás e seus demônios que estão ao derredor para devorar, procurando uma brecha para destruir a sua vida. É isso que nós estamos vendo. Não se esqueça, você que é jovem, que não se casou ainda, pense com quem você vai casar. Se você for um homem, seja homem, honre a sua palavra. Se você é uma mulher de verdade, honre a você também a sua palavra, o seu juramento, o seu compromisso que você fez com Deus. A aliança do casamento, que vem de origem egípcia, significa eternidade. É um círculo que não tem fim. É uma coisa que não tem fim. É a eternidade. Quem faz isso está se comprometendo com a outra. Homem e mulher tem que ter palavra, e o homem principalmente, porque ele foi dado o poder de governar essa terra. Que ele seja homem, você seja homem. Pense bem antes de casar, para que você depois não venha se arrepender e querer se divorciar e achar, porque muitos têm dito que você pode casar novamente, que você vai ter salvação. A Bíblia diz que adúlteros não herdarão o reino de Deus, não entrarão no céu. O lugar deles é o lago de fogo. Então pense, rebusque na sua mente e veja se você está cumprindo a palavra. Se eu disse algo nesse programa que não é da Bíblia, veja, estude, pesquise, peça a Deus direção e não cometa adultério contra o Deus de Israel, contra a sua esposa, contra o seu marido. Seja fiel. Casamento é algo muito sério. Pense antes de fazer esse compromisso. É uma decisão para não ter mais volta. A situação da mulher é muito mais complicada e delicada do que a do homem. Então você, mulher, principalmente, veja a família a quem pertence o seu pretendente a casamento. Estude a origem dele, veja os seus comportamentos. Porque se você assumir o compromisso com ele, seja fiel até a morte, na alegria e na tristeza, como se diz. E entenda, não estamos dizendo que você não deve casar com um padre ou com um pastor, nem que seja. O casamento, antes de tudo, é um compromisso entre um homem e uma mulher. Palavra de homem e de mulher que se respeitam e que respeitam, sobretudo, ao Deus da Bíblia. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desse programa. E se você tiver alguma dúvida, que queira mais esclarecimento, entre em contato conosco. Aí você está vendo os nossos telefones e o e-mail para entrar em contato. Teremos prazer em poder ajudá-lo. E também gostaria de ser ajudado se eu tenho falado algo que não seja dessa palavra. Disse no começo do programa e vou repetir. Esse programa é feito para aqueles que dizem que creem na Bíblia. Só para você. Ainda que você diga que crê e não crê, porque você não obedece a palavra. Mas esse programa é direto para você. Ele tem direção certa para você. Eu sei e você sabe que a maioria das pessoas dessa terra não tem nenhum compromisso com Deus. Não tem nenhum compromisso com Deus. O que elas querem é só bênção. Bênção e bênção. Não querem o abençoador. Vamos encerrar o programa orando, agradecendo a Deus por mais um programa, por mais um dia, e que Ele nos guarde e possa nos trazer no próximo domingo. Vamos orar. Senhor dos céus e da terra, Tu que criaste tudo que é perfeito no universo e nesse planeta, Tu que és o nosso Senhor e Salvador através do Teu Filho Yeshua Ben Yosef, que esse mundo secular conhece como Jesus Cristo de Nazaré. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque temos esse privilégio de poder estar aqui falando a Tua palavra para um mundo que não quer saber de Ti. Em momentos, olhando ao redor de nós e olhando para as pessoas nesse mundo, que nos dá um desengano. E ver tanta gente incrédula, tanta gente maligna, perversa, tanta gente vivendo somente para si, egoístas, amantes de si mesmo, desafeiçoadas, pessoas irreverentes, que o mundo hoje tem aplaudido esse tipo de gente, porque é a casta podre desse mundo pervertido que nós hoje estamos vivendo. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para aqueles que creem e vão permanecer na Tua fé. Não foi à toa que o Senhor disse que aquele que perseverar até o fim
esse será salvo. Perseverar até o fim. Está difícil perseverar até o fim, num mundo tão desgraçado. Mas eu sei que o Senhor está voltando. O Senhor falou que esse tempo final seria abreviado, porque se não fosse assim, ninguém se escaparia. Ninguém escaparia, ninguém. Ninguém mesmo. A tua misericórdia tem nos alcançado e o Senhor vai voltar antes que a fé desapareça de toda essa terra maldita. Não a terra maldita, o mundo maldito, que é o mundo secular, esse mundo social mundano, desgraçado. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, das pessoas que têm te buscado todo dia, porque a tua misericórdia tem nos alcançado, é verdade. A tua misericórdia está para todas as pessoas, assim como a tua palavra, mas elas não querem a tua palavra, mas queremos, Pai, estar diante de ti. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, dê uma semana de paz, prosperidade, de livramento. Só o Senhor pode garantir isso, mais ninguém. Aqui mais uma vez agradecemos por tudo que fizeste por nós e ainda vai fazer. No nome do teu Filho amado, Yehoshua Ben Yosef, assim oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Encerrando o programa, mais uma vez eu quero dizer a você, Toda Rabá, muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. Shavua Tov, quer dizer, uma boa semana para você. Digo também para você, Yom Rishon Tov. Yom Rishon Tov quer dizer bom domingo para você. Lehitraot, até logo. Até o próximo programa. Deus abençoe.